Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, bem-vindo ao Agrootimista. Eu sou Carlos Matos e no programa de hoje conversamos com Cristiano Maia, presidente do Camarão BR e uma das maiores lideranças da produção de camarão da carcinicultura do Brasil. A partir de agora, no Agrootimista, nós vamos... Cristiano, é impressionante, meu pai foi fundador pioneiro na avicultura do Nordeste. Só tinha galinha solta, não tinha nada cultivado, nada produzido. E a avicultura hoje, tanto em ovos, em frangos, é uma expressão. O camarão também, há 30 anos atrás, era muito pouco e tudo. Hoje o consumo ainda é pequeno, mas é impressionante como cresceu. E você é uma das maiores lideranças do país, que tem despontado como a coragem, mas o acreditar num negócio que é novo, com tantas incertezas, com tantos desafios, né? Então, hoje nós queremos ouvir aqui exatamente esse caminho que a carcinicultura vem traçando, que você tem um papel decisivo. O que é a carcinicultura no Brasil hoje? O que é o setor? O camarão surgiu pela necessidade de falta de camarão no mercado. O camarão até a década de 70, 80 era tudo do mar. Quando o mar foi diminuindo a produção de camarão, viu-se a necessidade no Brasil de criar camarão em cativeiro. Já era criado na China, nos países asiáticos, Malásia, Indonésia. E na década de 70, 80 começou as primeiras fazendas de camarão em cativeiro. Hoje o Brasil desponta como um dos grandes produtores, nós estamos bem atrás ainda, uma produtora do mundo hoje, do Ocidente, eu acho que está no mundo, ela está disputando em primeiro lugar, é o Equador, China e Índia. Esses três países é quem lidera com 1.500.000 toneladas, em torno disso aí. E o Brasil está produzindo em torno de 170, 180 mil toneladas de camarão por ano. O consumo é todo no Brasil e a necessidade é crescente em função do consumo crescente. Até quando eu entrei, no ano 2001, 2002, que eu entrei na atividade, eu estou há 23 anos, a gente, tudo que produzia, exportava para os Estados Unidos. Exportava 90% da produção nacional, era exportado. E desses 90%, 70% ia para os Estados Unidos. Então, veio até o ano 2007, 2008, que os Estados Unidos criou um dumping, pedido dos produtores de lá, que a gente recebia algum incentivo, que nada, nunca recebia incentivo na nossa produção, na nossa atividade. Ficou caro, era 35% o posto de importação nos Estados Unidos, a gente buscou outros mercados, como Europa, França, e a gente foi buscar o nosso mercado interno. Nós baixamos o preço de camarão na ponta para criar o costume de comer, e hoje tudo que a gente produz fica no Brasil. Hoje, quais são os três países mais compradores do Brasil? Se a gente voltar a exportar, que nós estamos sem exportar. Tá, sim. A gente está trabalhando para abrir o mercado europeu, que de 2018 tem uma visita que a Comunidade Europeia mandou os auditores dar uma vistoria nos barcos e nas plantas de processamento e encontrou desconformidade no acondicionamento no peixe pescado no mar em Santa Catarina. Então, em função disso, eles fizeram um relatório proibindo a importação de pescado. Aí o camarão é junto, lá é tudo junto, pescado, camarão, lagosta, peixe. Então, desde 2018 que a gente não pode exportar para o mercado europeu, que é o maior mercado mundial. Funciona pela população, tirando ainda a União Soviética e o Reino Unido, que agora a gente está abrindo o mercado lá. O maior mercado ele consome 10 quilos per capita, enquanto no Brasil é 700 gramas, não chega nem a 1 quilo. Houve um momento que nós chegamos a exportar 30% do que exportava o Equador. Se nós buscarmos esse alvo de 30%, nós vamos aí falar em 2 bilhões de exportação. Nós temos condição de competir com o Equador, de ter competitividade para disputar o mercado? Em termos de preço, de custo de produção, eu fui no Equador. O problema é como é que produz aqui. O custo do Brasil é muito alto, a gente paga muito imposto. Mas é pela folha de pagamento. No Equador, que a gente foi lá, era 17% o salário que incide sobre a folha de pagamento. Nós aqui dobra. Se você fizer uma conta incluindo os direitos, um bocado de penduricalho que tem na folha, você chega quase a dobrar. Você paga 1.000, vai pagar 2.000, salário mínimo 1.500, pagar 3.000 lá no Equador é 17%. E é um custo que
embora que o maior custo de produção é a ração, mas na ração também tem mão de obra. Então, a gente tem uma disputa, mas nós não temos medo de disputar com o Equador em preço. A gente só quer uma equidade no custo de produção. Isso que eu tenho dito para os governos, quando a gente vai importar, quando o Brasil quer importar camarão do Equador, alguns importadores dizem que o custo de produção deles é baixo por causa da quantidade de custo Brasil, a quantidade de cadeia, que você paga 33% no mínimo de imposto quando você tira uma nota. Então, a gente tem feito esse questionamento. Eu, como líder do setor, desde o ano 2006, que eu sou líder do setor, presidente da Associação Nacional, vice-presidente da ABPES, Associação Brasileira da Indústria do Pescado. Então, estou sempre trabalhando dentro do MAPA, dentro do MPA, dos ministérios que tem a ver com a caçicultura, para abrir os olhos. Nós estamos tentando fazer uma taxação para quem quer botar camarão no Brasil, nessa diferença de custo de produção. A gente fez um trabalho técnico, apresentamos no MDIC. Eu tive uma reunião com o vice-presidente, que é o ministro do MDIC, o ministro Geraldo Alckmin. Eu mostrei para ele a importância de a gente cobrar uma taxação, como os Estados Unidos fez conosco lá atrás. E eu acho que aí a gente vai para o mercado. Mas eu estou pronto para voltar a exportar para o Reino Unido. A gente fez um trabalho junto com o MAPA para pedir que o Reino Unido seja separado da Europa, para visitar o Brasil, fazer auditorias, mandaram os técnicos deles lá e visitaram nós em setembro. E o resultado da auditoria era para dezembro, ficou para janeiro, até final de janeiro. Ele deve mandar confirmante que nós estamos habilitados para mandar para o Reino Unido. Aliás, merece destaque. Parabéns pela dedicação que você tem dado ao setor, porque muitas vezes o empresário fica focado só na empresa e prejudica muitas vezes o futuro do setor. Então você tem voz porque produz, é um dos maiores produtores, é o maior produtor de camarão do Brasil hoje, não é isso? Isso é o maior. Então tem voz, tem autoridade para falar sobre isso, e o governo ele não sabe nem onde é que ele está pisando, e muitas vezes matam o setor. É preciso ter uma voz na defesa e ter feito um trabalho brilhante nisso. Mas conversando com alguns produtores, por exemplo, parece que Equador mudou um pouco a estratégia. Eles, num dado momento, produziu de baixíssimo custo, de forma extensiva, com produtividade mais baixa, porque no passado tentaram alta densidade e tiveram muitas doenças. Agora volta uma densidade que está se falando em 17, 18 toneladas por hectare, numa densidade muito maior no Equador. O Brasil vai na mesma linha de uma densidade desse nível, ou será que o Equador está tomando uma estratégia errada novamente? Assim, na verdade, o Equador não tem essa produtividade. Eu não conheço, se for fechado. No mundo não tem que conseguir uma produtividade de tirar 17 ou 18 mil toneladas de camarão, embora que eles tenham uma genética boa, eles trabalham a genética de sanidade. Eu pesquiso genética, nós temos pesquisadores de genética, eu trabalho no nosso laboratório com 170 pessoas, tem 18 profissionais só em genética. Nós temos profissionais do Equador, da Austrália, a gente só pesquisando genética para você fazer um bom animal que vai suportar as doenças que tem pelo mundo. Mas eles lá têm mais doenças do que a gente. Esse foi um dos argumentos que eu usei no mapa para fazer uma visita ao Equador e pesquisar os animais dele lá, que ele tem animal que tem doença que nós não temos aqui. Sim. Então, essa aí, eu não quero importar a doença. Eu quero fazer um trabalho de barreira para não trazer a doença para cá. Porque tem uma síndrome no mundo todo, é a síndrome da mortalidade precoce, que é uma das maiores doenças que tem no planeta, começou na Malásia, na Ásia, ela veio bater no Equador, tem no Equador, nos grandes laboratórios dele já foi identificado, e nós não temos no Brasil. Então, e a gente tem tentado dar uma segurada lá. Ela veio no México, deu uma pancada, metade da produção do México perdeu, que é um grande produtor do México também, aqui no Ocidente. Então, assim, a gente tem evitado as doenças. Ela vai chegar um dia. Ela vai chegar que não tem jeito, que vem através de navios e joga o resto de comida, e a gente, como bombeia do mar para os nossos viveiros, nossos canais, e o vírus gosta de hospedeiro. E eu sempre digo como é que ela chega. A gente bombeia do mar para os canais, abastecer os viveiros, e ali ele se prolifera, que é um grande hospedeiro, o camarão para ele. E também atinge a costa, né? Ela tem a lagosta, o caranguejo, que a síndrome da mortalidade precoce, todas as doenças de crustáceo, o hospedeiro é o crustáceo que está ali na região. Sim. Então, e tem mais de 30 tipos de espécies de doença pelo planeta, que nós aqui só temos 4 conhecidas, e a gente trabalha diariamente tentando combater essas 4 que existem.
Muito bem, vamos agora para o intervalo. Muito obrigado pela audiência. Já já voltamos. Até já. Estamos de volta aqui com a alegria de receber o Cristiano Maia, que é uma das maiores lideranças do camarão do Brasil e o maior produtor de camarão do Brasil. Estávamos conversando há pouco sobre a realidade do Equador com o Brasil. Mas, Cristiano, dentro desses desafios no processo produtivo, né, é muito impressionante como é que o engenheiro se apaixona tanto, né, por animais e tem um domínio sobre todas as informações, porque o negócio é novo. E você tem demonstrado uma capacidade de inovar, também de pesquisar, de buscar esses caminhos novos. Como é que tem sido esse processo? Quais são os avanços que você conseguiu com esses laboratórios nos últimos anos e quais são os 3 maiores desafios de inovação para o camarão? O camarão, como a gente diz, é um animal diferente do bovino, ovino, que a gente tem, que é secular, né? O camarão tem menos de 50 anos, mas a gente tem aprendido, a gente tem pesquisado, eu tenho bons profissionais dentro do nosso laboratório, profissionais, fui buscar lá fora, eu fui contratar o melhor geneticista do mundo que eu tinha notícia, de camarão em genética, é um australiano, ele passou 3 anos com a equipe dele dentro do nosso laboratório e nós fomos treinando os professores que estavam fazendo pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e quando eles saíram, que a gente tinha um contrato de 3 anos, era um custo muito alto, esses profissionais, mas nós treinamos o nosso pessoal. Hoje nós temos um contrato com os professores da Universidade Federal, quando eles fazem um curso lá de doutorado, de pós-graduação, eles vêm fazer um estágio, os alunos que estão sendo doutorados dentro do nosso laboratório, ficam todos no Rio Grande do Norte. A pesquisa é permanente, camarão você não pode deixar de pesquisar, assim como todo ser humano tem que pesquisar geneticamente, periodicamente, para se proteger de vírus que venham a surgir. E assim que a gente faz. E o que é que a gente está fazendo? Agora nós estamos focados, como a gente está malmente controlado a sanidade, nós estamos produzindo reprodutores de matrizes que mais crescem dentro do viveiro. Então, esses camarões que crescem, que a gente separa para... Nós temos 20 viveiros só de pesquisa. Nesses 20 viveiros, a gente vai escolhendo aquele camarão que mais cresce dentro de um ciclo de 80 dias, 90 dias. Então, a gente deve estar encurtando o tempo de viveiro, do camarão dentro do viveiro. Essa é a principal atividade, a principal força que nós estamos fazendo, o principal foco que nós estamos fazendo agora é crescer rápido. Que é o que o Equador faz. Eles pesquisaram muito em pesquisa de crescimento. Eles controlaram a sanidade, como assim a gente fez. Agora não vamos fazer o camarão mais rápido, para poder ter um resultado mais rápido. Embora que eles lá, o custo deles, que a gente 50% é ração, eles também, eu acho que até mais. Eu não acredito em que eles disputem mercado com a gente quando for preço a preço, tirando, como eu falei, a mão de obra. Mas a gente está disposto para produzir camarão para o mundo. É o que eu tenho dito para os colegas, nós não adiantamos ficar questionando o preço de camarão aqui no Brasil. Tem que aprender a produzir mais barato, para você disputar no Brasil e disputar no mundo. E o papel do governo? Ele tem auxiliado nessa pesquisa, na inovação, com recursos, ou é tudo bancado pela própria empresa? É tudo bancado pela gente. A gente tem dito que o Brasil, lamentavelmente, assim, a gente pouco precisa de governo. Quando o governo não atrapalha, já ajuda. A gente tem dito esse ditado, né? Mas às vezes a gente precisa. Aqui no Ceará nós temos tido um apoio do governo na cobrança de imposto, do ICMS, nós temos um subsídio, né? Lá na fazenda, como tem nos outros produtos primários, como leite, etc. A gente tem também um incentivo lá quando o camarão sai, o ICMS, a gente só paga 1,65%, né? Em vez de... Mas é o que a gente diz, a gente prega muito, né? Nós pregamos aí nas fazendas hoje mais de 20 mil pessoas distribuídas no Ceará, no emprego direto,
e no indireto vai para uns 40 mil, que tem as rações, laboratório, transporte. Isso o setor, né? O setor aqui no Ceará. O Ceará, como é o maior produtor, a gente produz 170 mil toneladas, no ano 2024, em torno de 170 mil toneladas no país. O Ceará ficou com aí 60 mil toneladas, é 40%, 50%, gira em torno disso aí. No Rio Grande do Norte, eu sou o maior produtor lá, eu cresci muito no Rio Grande do Norte e uns vizinhos cresceram. Mas o Ceará é quem mais cresce. O Ceará está subindo o rio. Quando se falou de 120, você participou daquele trabalho que a Federação da Agricultura fez, que traçou um horizonte de sair de 120 mil toneladas para 240 mil toneladas em 10 anos. E aí muitos questionaram que não daria, exatamente porque não estava exportando e tudo. E aí eu vi que em 3, 4 anos já saiu de 120 para 180. Então, qual é o horizonte aí em 2030? Você acha que a gente vai estar chegando? Acho que em 2030 a gente passa de 240 mil toneladas, como é o previsto, porque o camarão é o mais rentável, eu considero o camarão do setor agropecuário o mais rentável, custo rápido. Eu produzo leite também, sou produtor de leite, já plantei tudo no mundo que existe. Plantei milho, plantei feijão, plantei soja, tudo. Produzo leite no Vale do Jaguaribe, eu sou o maior produtor de leite lá em Jaguaribe, no município. Né? Tenho fazenda de produção de leite lá. Então, eu conheço bem da atividade agropecuária, eu estou metido em tudo, embora que eu sou engenheiro civil, eu tenho consultora, né? Onde eu comecei a atividade de camarão, a consultora foi quem bancou tudo, então eles bancam no aumento das fazendas, porque a gente tem as máquinas da consultora e leva lá. E aumenta porque o custo de produzir um hectare, pronto, é uns 250 mil reais, é caro, não é simples, muito movimento de terra, aeração, produzir o camarão. A gente tem estimulado, eu sou um dos puxadores que sempre representei esse setor. Morada Nova, o pessoal saiu do arroz e está produzindo camarão, quase todo mundo tem um viveiro lá e eles estão satisfeitos. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco. Vamos então para o intervalo e vamos logo mais voltar ao terceiro bloco. Até já, continue aí nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Estamos de volta aqui recebendo o Cristiano Maia, que é uma das maiores lideranças da cassinicultura brasileira, o maior produtor de camarão. E estamos discutindo o setor, mas o Cristiano é um empresário de destaque, vindo da Construção Civil. Hoje atua como um grupo na área de produção de rações, de camarão e tem aqui já demonstrado para nós o domínio sobre o assunto, sobre o setor. Agora é hora da gente ver o futuro. O que a gente pode esperar do futuro? Muitas pessoas que desacreditavam do agro, que desacreditavam do campo, achavam que não tinha mais atividade econômica. No passado, tudo se pensava que só era possível produzir se o governo subsidiasse. Você aqui afirma que nem o governo precisa. É sempre bom, o governo tem o papel do governo, tem o papel da iniciativa privada. Mas é um setor que é sustentável. Então, isso é um ponto importante, porque você olhava para o Ceará todo, semiárido, 92% com desafios. O Ceará investiu muito na infraestrutura hídrica e hoje a gente vê novos setores emergentes e o camarão é um desses. O que a gente pode esperar? Hoje a gente vê que tanto no consumo como na produção, grandes mudanças estão acontecendo. O camarão é um produto caro, né? Era um produto que vinha do mar e tudo, era inacessível para a grande maioria das famílias. Mas mesmo agora acessível, o consumo ainda é muito baixo em relação às outras proteínas. O que é que nós podemos ver aí, de novo, que pode ser feito nessa articulação nacional, já que você está puxando o setor Brasil afora? Os gargalos principais do camarão, eu sempre presidi a Câmara Setorial do Camarão, é um local onde tira gargalo, né? Criado para tirar gargalo. O principal gargalo é onde é a licença ambiental. A gente tem uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação. 3 licenças na sequência. No Equador não existe isso. Não existe licença, nem tem MB, não tem nada lá não. Então, o governo, nessa área aí, ele ajudou diminuindo a burocracia para os micro e pequenos. Você faz só uma consulta e licencia até 5 hectares.
Para médio e grande, não. Aí você tem que seguir aquela sequência toda, de ir a rima, tudo. Essa é uma das barreiras que ainda tem o licenciamento ambiental para a atividade da cassinicultura. Acharam que camarão agredia o meio ambiente, nada disso, é o contrário. Beneficia o ambiente nos estuários, os humanos cresceram, onde tem camarão. É provado, eu mandei fazer um trabalho. O melhor pesquisador de meio ambiente do Brasil, ele é até consultor na Califórnia, e é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fez uma demonstração para o governo de CID, né, quando a gente começou, de como a cassinicultura ajuda com o estuário. Então, assim, o meio ambiente é uma das barreiras. O que a gente, como essa liberação da facilidade para os micro pequenos, o camarão vai crescer. Vai crescer porque o consumo está aumentando. Quando você tem a demanda aumentando, a oferta vai ter que vir junto. Eu falei essa semana, numa reunião que teve do líder empresarial, pessoal preocupado com o efeito Trump nos Estados Unidos, que ele vai dar uma segurada. Eu digo, o mundo tem que interligado. Se qualquer lugar do mundo precisar de qualquer coisa que eu produzo e lá não tiver, eu vou ter que mandar. E não é diferente nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele consome camarão. Nós vamos mandar camarão para os Estados Unidos, não tem problema. E lá vai ter os importadores, vão comprar. E vão comprar, não tem isso. E quando, o que pode acontecer, se houver alguma taxação, que eu não acredito, nesse setor que eles precisam, é a inflação. Se você aumentar o imposto, vai dar inflação, que vai ser repassado. Não é diferente, aqui nem no mundo. Então, assim, a gente acredita que a cassinicultura é uma das atividades que tem futuro hoje. A gente vê os produtores todos satisfeitos, você não vê nenhum produtor reclamando. Então, se o pessoal está satisfeito, é porque está dando resultado na ponta. O que é que você diria para um jovem que quer fazer a vida no campo para investir em camarão? Quais seriam os cuidados que ele deveria ter e qual é o retorno da atividade para ele pegar o dinheiro, jogar lá, e qual é o retorno que poderia obter? Essa pergunta, alguns produtores às vezes fazem a mim. Vão lá onde eu estiver, ou na indústria, ou lá no escritório da consultora. Eu queria começar o camarão, o que eu preciso fazer? Primeiro você tem que escolher uma área que tenha água. E eu recomendo você procurar um estuário, onde o mar entra todo dia. Nós temos 5 estuários, o Coreaú, Acaraú, Curu, e Pirangi, Jaguaribe. Você procura uma área nessas áreas aí, invista onde tem área sagrada que você não tem limite de água. Aí você tendo o poder de usar a água do mar é permanente, não altera nem sobe nem desce, é sempre aquele nível. Então compra uma área e invista. O banco financia a implantação, tudo. Com certeza você vai vender, porque sempre um negócio, você vai dizer sempre aquela ideia de que eu digo, o consultor tem que orientar você, vou comprar o quê para vender a quem? É serviço, é qualquer atividade. Assim não é diferente do camarão. O camarão, a gente tem certeza da venda. Se a gente sair no Brasil e o consumo não absorver, que tem uma época do ano que a gente sobra realmente, assim, toda atividade, quando dá, depois da Semana Santa até início de agosto, dá uma diminuição do consumo. Porque o consumo maior do camarão é Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, que é lá onde tem mais restaurante, o pessoal sai mais, que em torno de 80% do consumo de camarão é em restaurante. Se os restaurantes saem, o pessoal sai mais para comer uma proteína mais quente, que é carne. Então, nesse períodozinho, o que a gente, o que eu oriento para quando você está na atividade? Você programa uma despesca menor, com um volume menor, a densidade menor, para tirar entre maio e até final de abril, depois da Semana Santa, até agosto, tirar naquele período menos camarão, que aí você vai gastar menos ração e você ganha dinheiro. Então, você tem que trabalhar com o mercado. E esse é o mercado. Quando chegar agora de outubro, novembro, dezembro, o que tiver, vende tudo. Passou rápido, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado, Cristiano, foi muito rico que discutimos. Foi um prazer, a TV Otimista, você, Carlos, a gente contribuir e dar uma orientação para quem quer entrar na atividade. É uma atividade de futuro, na agropecuária tem investimento, mas muito obrigado pela atenção que vocês têm e eu estou à disposição. Muito obrigado. Então veja, o setor da cassinicultura tem esse grande potencial e podemos aqui perceber, um jovem pode pensar
em investir e fazer crescer a cassinicultura no Ceará. Muito obrigado pela audiência, até o próximo programa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.